Um gol e uma assistência, Verratti mais uma vez é o destaque de uma vitória do Vasco. O atacante chega à marca de 8 gols em 13 jogos nesta temporada. Es una persona que quiere lo mejor para el club, que tira para adelante todos los días. Bueno, es el capitán, así que eso dice todo. Boa tarde, Lucas Pedrosa! Excelente tarde. O Vasco tem um dono e o nome dele é Verratti. Lucas Pedrosa, ele é a alma desse Vasco da Gama e desde que ele chegou, não é de hoje, né, ô Pedrosa? Você gostou do seu Vasco? Gostei bastante, até porque uma vitória importante dentro de casa, sem dúvida alguma. Passa ano, entra ano, sai ano e o Verratti continua decidindo jogos para o Vasco da Gama, uma assistência e um gol. O primeiro tempo, na minha visão, ele foi muito ruim individualmente falando. Inclusive, já adianto aqui que discordo dos xingamentos ao Carille se foi por conta do jogo do Santos. Uma coisa é você analisar o trabalho e não gostar do trabalho. Agora, intervalo de jogo, se você for pegar o primeiro tempo da partida do Vasco da Gama, gente, o Vasco errou individualmente. Os atletas estavam em um dia muito ruim. 90% da equipe individualmente estava mal. Não foi por desorganização que o Vasco saiu perdendo no primeiro tempo. Tanto é que o gol do Santos sai de um erro que o Paulinho geralmente não comete. Ele entrega a bola no pé do Tiquinho, o Tiquinho é muito inteligente e enfia para o Barreal, e o Barreal consegue cavar e foi 1-0 Santos. Mas o Vasco também perdeu gols ainda na primeira etapa, principalmente com o Nuno Moreira, e que garoto espetacular o que ele vem jogando com a camisa do Vasco da Gama. E no segundo tempo, essa equipe que eu sempre reclamava aqui sobre tomar gol e desmoronar, a força mental do grupo que não acontecia, a falta de banco de reservas que não tinha e que agora tem, foi tudo ao contrário. O Vasco veio para o segundo tempo, conseguiu perder uma chance logo no início com o Hugo Moura dá a chapada depois do passe do Nuno e ele perde o gol. 2 minutos depois, jogada ensaiada, na direita, triangulação, com um momento que o Vasco rouba a bola, depois o Hugo Moura lança para o Piton e o Piton volta muito bem também para o segundo tempo. O Vasco depende muito dessa qualidade dele no terço final. O Vasco consegue lá, o Verratti escora, Nuno Moreira, gol. Depois o Verratti ainda tem uma defesa absurda do Brasão, porque aquela defesa ali é um esculacho. Goleiraço do Santos conseguiu fazer a defesa do Verratti. E depois, é aí que eu falei, o banco aparece. O Vasco, há muito tempo, não tinha jogadores como Adson, Tietê, Payet, Jair no banco. Esses caras entraram no time do Vasco. E isso, obviamente, muda a cara do time. Né? A intensidade da equipe, a forma como o Vasco conseguiu se recuperar dentro do jogo. E aí o Payet, que está devendo muito nessa temporada, em 2025, consegue cobrar uma falta na cabeça do Verratti e ele decide novamente para o Vasco da Gama. Aspecto importante também, final do jogo, o Santos não ficou próximo de fazer o segundo gol, porque o Vasco furou a bola na linguagem do futebol. Conseguiu ser experiente, conseguiu fazer a catimba, conseguiu segurar a bola lá na frente com os jogadores que tem também. Então, para mim, uma grande virada em São Januário, iluminação muito boa também, a torcida fez um show muito bonito e o Vasco da Gama inicia muito bem essa temporada no Campeonato Brasileiro. Virou zona, Venê. Vem cá, por favor, vê se pode. Olha como é que o homem veio trabalhar, Venê Casagrande. Boa tarde. Vem cá, não é possível. Quando eu cheguei hoje, fui à redação, falei, pô, que cheiro de guardado aqui, cara. Nada de guardado. Cheiro de guardado, sabe aquela camisa que tá há muito tempo sem usar? Aí, quando eu olho, é isso. Eu falei, tá explicado. O que aconteceu com a seleção do Flamengo no Maracanã? Peraí. Nosso Oliver... Que isso? Vocês acham que o Flamengo jogou mal? Não ganhou. Não ganhou. Mas simplesmente protagonizou 3 pontos na tabela pro o melhor jogo da rodada. Flamengo Internacional. Tudo bem. Sem sombra de dúvida. Um ponto pro Flamengo, um ponto pro Internacional. Pro Vasco, 3. Esse Oliver que não é o do João Kleber, não, gente. Não. É outro Oliver, esse é o do Vascão. Bom trabalho, olha o crachá. Olha lá a foto do crachá dele. Foca aqui. É com a camisa do Vasco. Exatamente. Só o SBT permite isso. Olha só. Um beijo, Oliver. O dia que a gente precisar fazer o quadro, a gente faz com o Oliver de outro jeito. Que aquele lá não dá para fazer aqui, Venê, não é o nosso perfil. Mas é o seguinte, eu quero que você me explique o gol. Antes disso, você achou que o Caixinha... Não vamos tirar o mérito do Vasco, não. O Pedrosa já trouxe todas as flores aí, tudo que aconteceu de positivo... Você acha que o Caixinha errou, Venê Casagrande? O treinador do Santos? Não tem como tirar o mérito do Vasco da Gama. O Vasco venceu por méritos próprios, mas óbvio que teve a facilidade, porque o Pedro Caixinha, até comentei isso aqui no off, eu acho que o Pedro Caixinha não soube estudar o adversário, no caso o Vasco da Gama. Por quê, Venê? Porque a principal jogada do Vasco da Gama, nós todos sabemos aqui qual é. Lucas Piton e Verratti na cabeça. E a todo momento
Piton livre e o Verratti também livre na área. A gente pôde ver o Verratti tendo várias oportunidades de cabeça. Então, assim, todo mundo sabe que o Verratti hoje no futebol brasileiro é o melhor cabeceador. O cara sabe muito. E o que você faz para tentar anular isso? O Caixinha não fez nada. E aí correu o risco de perder o jogo e acabou perdendo, tomando a virada. Pedrosa, vai lá no telão e explica pra gente como é que foi esse gol do Vasco da Gama. Olha ele aí. Explica aí praticamente o que aconteceu aí, Pedrosa. É porque antes acontece a roubada de bola que a gente acabou não colocando. Mas pode voltar um pouquinho. Quem perde essa bola aqui, pode parar. O Paulo Henrique, que fez um segundo tempo esplendoroso. O primeiro tempo dele foi ruim, mas o segundo tempo dele foi absurdo. Ele rouba a bola do Guilherme na saída de bola. Isso tem a ver com o quê? Gatilho de pressão. Ele faz o gatilho de pressão naquele momento e com esse gatilho de pressão ele rouba a bola. E o Vasco começa a triangular. O Hugo Moura encosta no Paulinho. O Paulinho também fez um primeiro tempo muito ruim e depois no segundo tempo ele evoluiu um pouquinho. E aí ele encosta no Paulinho, pode soltar. Triangulação. Por quê? Porque você atrai a marcação do Santos. Tem 4, 5 jogadores ali. E o Hugo, com essa virada de bola, ele deixa o Lucas Piton sozinho. E aí pode parar, pode voltar um pouquinho ali. Deixa o lançamento, para no Piton. Pode parar. Isso aqui, gente, não é qualquer lateral que faz. Não. A qualidade dele de dominar, já enxergando a área, é uma qualidade que poucos laterais têm no futebol brasileiro. E é por isso que ele é um dos melhores cruzadores, se não o melhor cruzador do futebol brasileiro. E o Lucas Piton ontem, pode soltar. Olha, cruza, pode parar. Volta um pouquinho. Teve muita gente achando que o Verratti finalizou essa bola. Ele não finalizou essa bola. Ele claramente enxerga o Nuno Moreira entrando na área e com a qualidade que ele tem na cabeça, ele consegue fazer o passe. Foi uma assistência. Não foi por acaso. Ele consegue dar assistência e o Nuno Moreira, infiltrando, pode soltar, faz o gol do Vasco. Um ponto importante desse Nuno Moreira infiltrando é que os pontas hoje em dia, se eles não contribuírem para gols, o time fica muito dependente de um jogador só. E o Vasco não tinha isso. Tudo bem que o Nuno Moreira está jogando como um meia, como um ponta, um construtor, digamos assim. Mas quando ele pisa na área e ele consegue acompanhar a jogada, mesmo não tendo participado dela, ele consegue fazer com que o Vasco faça esse primeiro gol e tenha empatado a partida contra o Santos. Então, o que eu quero destacar aqui é que teve gatilho de pressão, teve triangulação, virada de bola, assertividade no momento do cruzamento do Lucas Piton e o Verratti muito inteligente, deixando o Nuno Moreira, que é um ponta, entrando na área, acompanhando a jogada e fazendo o Vasco também conseguir empatar. Então, para mim, foi um belo gol do Vasco nesse empate contra o Santos. Muito bem! Ontem ficamos frente a frente com 2 grandes camisa 9. Do lado do Santos, o Tiquinho Soares, que não marcou um gol, mas deu um lindo passe, quebrando linhas. Do lado do Vasco, o Verratti, que fez um gol e deu um passe. E isso que o Pedrosa comentou aqui agora sobre os pontas ajudarem na hora de fazer gol é exatamente o que está acontecendo no Flamengo. Perfeito. Que os pontas não estão conseguindo converter as oportunidades. No caso do Vasco da Gama, o Pedrosa mencionou aí que eles conseguiram. Isso facilita e muito a vida do treinador. E essa movimentação, essa inteligência para descolar a marcação, você conseguir achar um pino solto, que hoje o futebol é um jogo de prancheta. E o meu fogão, hein? O atual campeão brasileiro começou a rodada. Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento as palavras da galera do SBT, a Fernandinha Maia, o Lucas Pedrosa e também o Venê, atualizando sobre tudo o que aconteceu na partida Vasco da Gama e Santos 2-1 em São Januário. Uma virada espetacular. Um gol de cabeça ali do Verratti, de cabeça também do Nuno Moreira, e o Vasco conseguiu uma boa vitória. E, basicamente, né, o que a gente tem que tirar de positivo é que o Vasco, além de conseguir a vitória, fez ali o papel de casa, né, foi muito bem. E, mais do que isso, prova que os jogadores estão com a parte mental melhor. Porque uma das coisas que mais a torcida reclamava era que o Vasco tomava gol e depois do Vasco tomar gol, né, o Vasco sofria nas partidas mais do que o normal. O Vasco tomava gol e parecia que acabou a partida. E agora não. Agora o Vasco conseguindo botar a cabeça no lugar, tendo noção que o time está ganhando a partida. E aí conseguiu prender a bola lá no cantinho, ali perto do escanteio, né, sabendo cozinhar o jogo. Isso aí é muito importante e tem que ter, cara. Tem que ter. É um time experiente, né? O Verratti ali tem 16 anos, mais ou menos. Tem ali o Coutinho. Nuno Moreira também, que foi destaque ali no Campeonato Português. Atuou com equipes ali importantes, como Benfica, Braga.
já foi da base do Sporting. Então o Vasco tem jogadores ali experientes e soube fazer isso, coisa que a torcida não via há muito tempo. O Vasco sabendo cozinhar jogo, o Vasco sabendo segurar ali a partida. E ontem teve mental forte para virar o jogo e também para segurar a partida. E agora o Vasco vai a campo para enfrentar o Melgar do Peru, onde terá altitude, jogo complicado, jogo difícil, e que o Vasco precisa muito da vitória para dar um boom aí na temporada de 2025. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta, olha, alcançar 60 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. E peço desculpas a vocês, tô com a voz muito ruim. E agora eu tô fazendo um procedimento, né, tomando os remédios direitinho, para que possa melhorar o mais rápido possível minha garganta, minha voz, e eu possa falar com vocês, lógico, né, sem nenhuma intercorrência. Então, portanto, vou ficando por aqui. Valeu, tamo junto. Ó, e é nóis. Não se esquece também de se inscrever, deixar o like e acionar o sininho. Vou ficando por aqui. Valeu, tamo junto. E é nóis!